mais ou menos apresentar o que eu posso dizer em relação a alguma coisa desse Gente, tipo. ó, vamos aqui agora. Se puder gravar, falar no microfone, eu agradeço. Coloca aqui? Tá? Pode não. Eu agora acabei. Bom, então, primeiramente, boa tarde, muito obrigado pela visita de vocês. Fico muito feliz em receber. Vejo ser um grupo grande, né? Espero que tenham tido uma ótima vivência aqui no museu. Vocês, como podem ver, a grande parte do Musa está dentro da floresta e, de fato, uma das propostas na criação do museu e que a gente tenta continuar no dia a dia é justamente que as pessoas possam conhecer a Amazônia, nesse pedaço de Amazônia que é a Reserva Duque, conhecendo ao vivo, se adentrando na floresta. E o nosso trabalho tende a ser muito voltado para um trabalho local com o que temos ao redor da gente. Então, a maior parte dos nossos viveiros são frutos de pesquisa na área da Reserva Duque e a gente tenta atrair e chamar as pessoas que moram na cidade de Manaus para ter um convívio sempre maior com a floresta, porque a gente parte do pressuposto que, assim, com o objetivo de conservar a floresta, de defender a Amazônia, a gente precisa que mais pessoas conheçam de fato, tenham experiência da floresta, né? E apesar de tudo isso não é uma coisa garantida nem para as pessoas que moram em Manaus, né? Então o Musa, vamos dizer assim, ele está sempre mais tentando se abrir à população local, sobretudo aos nossos vizinhos aqui, para que eles possam ter o máximo possível conhecimento, uma experiência da Reserva Duque. A Reserva Duque é uma porção de floresta amazônica muito importante, porque ela faz mais de 60 anos que ela está sendo pesquisada pelo INPA, né, que é o Instituto de Pesquisas Amazônicas. Então, de fato, hoje em dia é provavelmente uma das áreas da Amazônia mais estudadas, né? É óbvio, ela não representa todos os biomas da Amazônia, ela representa apenas esse bioma de floresta de terra firme, né, local, mas ela serviu para aumentar muitíssimos conhecimentos gerais e ela é um local, um laboratório também a céu aberto para muitas gerações de pesquisadores da região. No meu caso, eu sou arqueólogo e aí a pesquisa que eu desenvolvo ou as pesquisas, os projetos em que eu participo, muitas vezes, assim, quase sempre eles saem da Reserva Duque. Então, assim, o Musa também tem essas atividades que não são só localizadas aqui, mas a gente tenta trazer para cá os resultados das pesquisas para que as pessoas possam conhecer a Amazônia numa ideia meio fractal, como se aqui se pudesse representar também os outros aspectos da Amazônia, né? Por ser arqueólogo, eu tenho uma tendência enfim, eu trabalho mais com a materialidade, né? A gente estava justamente conversando sobre alguns outros aspectos, outras formas de conhecimento, né? Vamos dizer assim, a minha profissão me leva a ter essa entrada, que é a partir da materialidade. E a materialidade, ela, porém, reflete padrões, né, que muitas vezes são frutos de pensamentos, de formas de conhecimento, que não são as nossas, nós arqueólogos, né, e com as quais a gente tenta entrar em diálogo, né. Aqui, eu não sei, meu convite era apresentar para vocês essa exposição. Se vocês acharem interessante, a gente pode fazer isso, senão a gente conversa de outros assuntos. Mas vamos dizer assim, essa exposição ela é dividida em duas partes. Ela é uma exposição bem básica, bem didática. O objetivo nosso foi criar uma exposição para as pessoas começarem a conhecer a história antiga e também a história mais recente, mas enfim, a história da Amazônia. Então essa primeira parte é dedicada à arqueologia amazônica de forma geral. Já a segunda parte, que está
naquele deck lá no fundo, é dedicada a um projeto mais recente, um programa, na realidade, de pesquisas, em que o Musa é um dos atores, faz parte, que é um programa que tem como objetivo criar uma aliança entre arqueólogos e povos da floresta. Então, em algumas áreas, povos indígenas, em outras áreas, beradeiros, ribeirinhos, quilombolas, porque a gente parte do pressuposto que hoje em dia, vamos dizer assim, os sítios arqueológicos, eles têm uma legislação que defende as áreas que têm sítios arqueológicos. E aí a gente pensou, por que a gente não trabalha com as comunidades, a gente cria mapeamentos em áreas grandes, junto com as comunidades locais, para a gente criar uma camada de proteção a mais em áreas ameaçadas. Então, esse projeto chama Amazônia Revelada e é um projeto que parte dessas áreas que são áreas ameaçadas, onde existem populações e onde a arqueologia já tem uma entrada, então tem um certo grau de colaboração, de confiança mútua com as populações locais. E aí a gente, de um lado, trabalha com as populações fazendo levantamento e estudos de sítios arqueológicos. Do outro lado, a gente faz levantamento e mapeamentos participativos que envolvem também áreas que não têm uma visibilidade arqueológica, como, por exemplo, lugares sagrados, etc., que às vezes não tem um correspectivo direto na materialidade, mas são lugares importantes para as comunidades. E a gente também utiliza uma ferramenta que é o LiDAR, que é um mapeamento com um laser que a gente usa a partir de avião, para a gente conseguir mapear áreas muito grandes e depois a gente fazer uma avaliação em campo sucessiva para a gente ver se com esse equipamento a gente detecta modificações da paisagem de origem antrópica, né? Ao longo desse projeto, a gente teve a felicidade, vamos dizer assim, um dos resultados foi que a gente entendeu e descobriu, vamos dizer assim, que os impactos dos milênios de ocupação indígena nessas regiões, eles mostravam uma mudança nas paisagens tão grande que era detectável através do instrumento LiDAR e mostrava que, vamos dizer assim, a gente não estava lidando só com sítios arqueológicos, ou seja, locais específicos que eram antigas aldeias, mas a nível regional a gente conseguia ver os impactos na paisagem e a gente conseguia entender que as aldeias eram interligadas entre elas com estradas e todas as paisagens em termos de florestas, as florestas que estavam entre uma aldeia ou outra, na realidade elas mostravam esse manejo, os resultados de manejo milenar. Então, vamos dizer assim, a gente partiu da ideia do sítio arqueológico como uma área delimitada, né, a uma ideia de paisagens arqueológicas. E eu acho que através dessa experiência, dessas pesquisas, a gente está conseguindo encontrar um diálogo muito interessante com os povos da floresta, que de forma geral eles têm essa visão da floresta, né, como uma paisagem. Tem memória coletiva e eles veem também, vamos dizer assim, como em termos culturais também locais que o arqueólogo não detecta logo como sendo uma paisagem cultural. Então, hoje em dia a gente está conseguindo entender, através desse diálogo, essas áreas grandes como áreas culturalmente modificadas, interpretadas, e aí, obviamente, entra essa questão. Assim, a organização mental que produz, assim, com que vem o arqueólogo, que analisa e que tem as populações tradicionais, elas são diferentes, mas tem muitos pontos em diálogo e a gente está realmente criando pontes e isso tem um impacto direto na defesa dessas regiões. Pelo menos a mentalidade decolonial ajuda bastante, né? É um exercício disso, é um exercício de diálogo multivocal, multicultural e que eu acho que hoje em dia está orientando boa parte das pesquisas arqueológicas no Brasil, né? Então a boa notícia é que a arqueologia no Brasil está se abrindo
a esse tipo de a novas perspectivas e novas práticas, inclusive. E Esse projeto de licenciamento interfere nessa nova abertura, não? essa PE da destruição, sim, com certeza, ela é uma grande ameaça ao futuro do passado e ao do presente das populações, ou seja, uma vez que não vai ter a obrigação de você fazer um licenciamento ambiental e arqueológico nas obras de impacto, de fato você está colocando nas mãos de quem vai fazer a obra e destruir as coisas a avaliação se é necessário ou não fazer, e aí tem obviamente uma questão de interesse, né? Ninguém tá, e isso não tem um impacto exclusivamente sobre os sítios arqueológicos, mas justamente sobre os modos de vida das comunidades tradicionais, sobre o futuro de todo mundo, e portanto ele desencadeia assim, um efeito dominó que, enfim, que... Onde vai dar, não sabemos. Sabemos, né? Assim, se for esse, a gente sabe onde vai dar. Vai dar passa por risco a partir de agora, né? Aprovação do... Só passa boiada. Só passa boiada. E aí, para esse projeto, a Amazônia Revelada, se torna muito urgente esse trabalho de mapeamento, porque os locais que já serão cadastrados como sítios arqueológicos, eles vão obrigatoriamente passar por uma questão de defesa. Já os que ainda não foram encontrados, aí que a coisa fica totalmente... Então, assim... E esse método, ele, por exemplo, você pode usar esse método imensuravelmente no que é a Amazônia? Aí tem até propostas, assim, de criar um projeto pensado para a Amazônia inteira e fazer uma cobertura total da Amazônia com LiDAR. Agora, o que é que a gente, no projeto, o que é que a gente está imaginando? Assim, essa tecnologia, ela, de qualquer forma, ela é invasiva. Ou seja, você está mapeando e está criando informações geográficas com uma precisão muito detalhada de áreas em que vivem populações tradicionais. E a gente não sabe quem vai usar isso. Quem vai usar e quais são os objetivos de outros, né? Você consegue ter informações que antes não se tinha em cima das casas de todo mundo, em áreas, em lugares sagrados. Então, se de um lado, teoricamente, seria bem interessante a gente ter esse full coverage, pegar toda a Amazônia e do outro lado, porém, existe uma questão que a gente precisa partir do pressuposto que isso tem um valor se é feito em colaboração com as comunidades, com o ok das comunidades, né? A participação das comunidades, e tem outro sentido se você faz passando com um avião por cima e sem se preocupar das pessoas que estão lá, que podem querer ou não, podem ter, enfim, podem ter preocupação em relação ao que é feito depois. E a gente sabe que essas técnicas são utilizadas inclusive para grandes fazendeiros ter mapeamento dos territórios, dos terrenos deles. Então, não é que em si a ferramenta, assim, o problema não está na ferramenta, mas como ela é utilizada. Então, o nosso projeto tem essa ideia. Nós não somos tão favoráveis ao uso indiscriminado, porque a gente parte do pressuposto que isso se torna uma ferramenta de patrimonialização só se for feita com as populações, com o interesse da população para fazer. Então, mais ou menos e aí, obviamente, você fazer esse trabalho a nível da Amazônia inteira com a participação das populações envolve um trabalho gigantesco que hoje em dia não sei quem estaria disposto em financiar e fazer, mas seria muito interessante em si, como proposta. Como é que é o nome do arqueólogo? Então, o coordenador desse projeto é o Eduardo Góes Neves, né? E a gente faz parte do projeto como local, vamos dizer assim, de centro administrativo do projeto, né? O MUSA é o local, o hub do projeto. Mas esse projeto envolve, além de pesquisadores locais, de populações tradicionais, arqueólogos que têm história de pesquisa nessas regiões junto com as populações e um certo número de arqueólogos vinculados a diferentes instituições. Então,
programa é grande, né? Até um certo ponto ele foi financiado pela National Geographic, né? E agora a gente está passando do nível projeto ao nível programa e estamos buscando os outros financiamentos, possibilidades de a gente ampliar a área de atuação e amostragem, né? A gente pode, se vocês quiserem, entrar para ver e eu vou conversando com vocês. Obrigado. Eu vou usar os painéis para servir de roteiro, já que estão aqui. E aí eu acho que vou me colocar aqui, deixar as pessoas entrarem. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, vamos dizer assim, quando a gente pensa, por exemplo, nessa relação entre humanos e Amazônia, enfim, humanos e paisagens, e os conhecimentos que foram gerados nessa história, é que essa história é extremamente profunda. Assim, na Amazônia nós temos garantidos, assim, em termos de datações seguras, pelo menos 14 mil anos de população indígena. Digo pelo menos porque nada impede que a gente possa futuramente ter dados que esticam mais para trás essa data. Em outros lugares a gente já tem data mais antiga, então não teria nada de estranho se em vez de 14 ficassem 20 mil. Mas vamos dizer assim, garantidos temos 14 mil anos de história indígena na Amazônia, né? E aí é muito importante a gente se colocar em perspectiva. 14 mil anos é muito tempo, né? É muita relação com as paisagens amazônicas. E obviamente esse tempo, ele produzia, assim, a gente tem que partir do pressuposto que esse tempo foi, assim, tempo suficiente para amadurecer uma quantidade de conhecimentos, de perspectivas, de modos de vida, de ideias, né? Que é impressionante. Nós não temos acesso hoje em dia, vamos dizer assim, a boa parte desse conhecimento pela história, né, da conquista, pela violência que houve, pelo pouco interesse da sociedade brasileira com o pensamento, com a filosofia indígena, etc. Mas a gente parte do pressuposto que a gente tem uma experiência de humanidade na Amazônia, de relacionamento com a Amazônia, que é simplesmente muito profunda, enorme, né? E então, os conhecimentos que se geraram e que embaseiam as relações atuais, inclusive das populações indígenas, são conhecimentos que têm essa profundidade, né? Nessa linha do tempo, a gente colocou aqui uma linha do tempo. Nós não consideramos a linha a maneira melhor, de forma geral, para apresentar, vamos dizer assim, o tempo. Mas, maneira para simplificar, a gente colocou essa linha e a gente colocou esse pedacinho aqui, que é a história do Brasil a partir de 1500, né? E esse daqui é o que tem antes, né? Em proporção. Tá? A gente, assim, como arqueólogo, eu posso dizer que, assim, vamos dizer assim, a compreensão da história antiga da Amazônia é uma coisa que está sendo construída nos últimos anos, né? Nós não temos uma grande quantidade de informações acumuladas ao longo de muito tempo. Então, nesses últimos anos, a gente partiu de hipótese para interpretar a história antiga da Amazônia, que ao longo do tempo foram caindo e substituídas por outras, né? Hoje em dia, o que a gente pode dizer é que a gente entende que essa relação tão longa entre populações humanas e a floresta fez com que a Amazônia se torne, hoje em dia, assim, ou se tornou ao longo dessa trajetória, um dos principais centros de domesticação de plantas do mundo, do planeta. E aí a gente sabe que a Amazônia, ela é um local que, assim, as populações amazônicas, as relações com as plantas que elas desenvolveram ao longo dos milênios, tiveram uma contribuição
gigantesca para a humanidade inteira. Eu vou dizer, por exemplo, a mandioca é uma planta que foi domesticada na Amazônia, batata doce, o abacaxi, vários tipos de pimentas, o cacau, o açúcar. Acho que hoje mandioca só vive porque tem ser humano, né? Quase todas essas plantas plenamente domesticadas, elas se tornam dependentes do plantio humano, ou fizeram com que os humanos se tornassem a maneira delas se reproduzirem. Por exemplo, não dá semente, né? Precisa ser só com Exatamente. E como outras, a própria banana, em boa parte, ela não se... Mas enfim, então, se a gente pensar que só a mandioca hoje em dia, ela alimenta, ela é a base alimentar de uma coisa como 800 milhões de pessoas no planeta, e ela é distribuída em 4 continentes, pelo menos assim, nas Américas, na África, na Ásia, pelo menos em 3 continentes, ela é uma das bases alimentares e ela foi domesticada na Amazônia. A gente entende a importância, né, dessa relação milenar entre povos e floresta. E se a gente ficar sempre na mandioca, a gente entende, por exemplo, que ali o raciocínio ligado à domesticação de algumas plantas amazônicas, ele é meio que diferente do raciocínio que outras sociedades não amazônicas tiveram quando pensaram, vamos dizer assim, não quando pensaram em domesticar, mas durante o processo que levou à domesticação. Por exemplo, a mandioca, ela foi selecionada, vamos dizer assim, privilegiando os indivíduos com mais quantidade de veneno, mais tóxicos. Isso seria uma coisa contraintuitiva. A ideia, eu imagino, né, que na seleção você vai tirando a toxicidade da planta que você vai usar como alimento. E na realidade, no caso da mandioca, foi favorecendo a toxicidade da planta. Por quê? Porque, de um lado, eles tinham desenvolvido a tecnologia para tirar esse veneno, né? E essa é uma alta tecnologia amazônica que envolve a espremeira, a ferveira, o caldo, né, o veneno, fazer o tucupi, etc., fazer a farinha, fazer todo esse trabalho. E do outro lado, o fato de você manter a planta venenosa, ele ajuda a controle de pragas na roça, né? Ela se torna uma planta um pouquinho menos interessante para... e essa, por exemplo, é uma história de uma planta que virou fundamental, virou staple food, a base alimentar de uma grandíssima quantidade de gente, que foi domesticada com uma ideia genial e contraintuitiva, né? Agora, uma outra coisa que a gente vê, por exemplo, quando a gente escava um sítio arqueológico localizado perto de um grande rio, é que a quantidade de espécies utilizadas, espécies aquáticas no caso, utilizadas, e que a gente encontra vestígios no sítio arqueológico, é extremamente mais alta em relação àquela que hoje em dia se encontra em qualquer feira em Manaus, né? E aí essa mesma coisa vale para uso de plantas, né? A sacada das populações amazônicas foi em aumentar o máximo possível a biodiversidade, né? E esse trabalho cumulativo ao longo dos milênios fez com que hoje em dia a gente pode olhar boa parte da floresta amazônica quase como se fosse uma, vamos dizer assim, uma floresta cultural. E aí uma coisa interessante é que muitas vezes a gente pensa essa interação apenas como humanos e plantas, vamos dizer assim. Na realidade a gente precisa entender, vamos dizer assim, que essa criação da Amazônia, né, ela se deu como uma obra a muitas mãos e patas e bicos, né? Ou seja, é um trabalho multiespécie. E dentro dessas multiespécies que interagem ao longo de milhares e milhares de anos, há também aspectos mais, vamos dizer assim, menos, assim, aspectos em outros níveis, que é o pensamento, modos de interpretar outras realidades. Então existem entre os não humanos, também não humanos que não são animais ou plantas, que tiveram uma importância fundamental nesse trabalho de domesticação das paisagens, né? E bom, a gente percebe
essa relação com essas camadas mais não sei, imateriais, vamos dizer assim, da cultura. Por exemplo, na grande quantidade de sítios arqueológicos são dedicados a essas relações com não humanos. Eu digo isso não tanto porque eu parto do pressuposto que um sítio com desenhos rupestres obrigatoriamente está se relacionando com não humanos, mas porque a gente sabe, por exemplo, que as populações indígenas atualmente se relacionam com estes locais a partir de regras que, de fato, organizam a relação entre a população humana com essas populações não humanas, que povoam, habitam esses locais. Então, a gente sabe que hoje em dia a relação com esses locais é a partir de códigos de relacionamento entre humanos e não humanos. E aí isso provavelmente acontece em todas as escolhas, né, da vida do cotidiano e, portanto, criam uma materialidade nessas relações, né? Bom, o que mais eu posso dizer? Aqui, uma outra coisa, vamos dizer assim. Aqui a gente fala da floresta habitada, né? De um lado, através do LiDAR, isso não fomos nós, esse é um trabalho no Equador. Esse daqui é um sítio arqueológico, essas pequenas estruturazinhas de terra, na realidade são fundos, bases de casas de uma, não vou dizer uma aldeia, uma cidade pré-colonial, né? Então, o que é muito interessante é que a gente está começando a entender que muitos lugares da Amazônia, na realidade, eles tinham umas características urbanas, talvez com algumas urbanidades diferentes daquelas que hoje em dia a gente considera a clássica urbanidade. Mas a gente tem na frente uma paisagem com um grau de domesticação, de conectividade entre assentamentos muito grande. E aí, voltando de novo a algumas práticas atuais das populações indígenas, a gente percebe que quando muitos grupos que têm, vamos dizer assim, que ao longo do ano mudam de locais de assentamento, então ocupam regiões amplas, eles costumam domesticar os caminhos. Ou seja, os caminhos que eles fazem para chegar de um lugar para outro, normalmente eles plantam. Ou deixam plantas úteis para que na próxima vez você tenha alimentos ao longo do caminho, que sua viagem, seu deslocamento seja mais fácil, porque você, de uma certa forma, aumentou a quantidade, a presença de plantas úteis ao longo do caminho. Então você já sabe que se eu quero ir da aldeia tal àquela outra, eu vou passar por, sei lá, uma semana de caminho, mas ao longo dessa semana eu vou passar por lugares que são bons para acampar, porque eu já plantei muita palha lá e vou utilizar para fazer meu tapiri, minha cabana, e depois eu vou passar por uma área em que há gerações está sendo plantadas palmeiras, que eu sei que eu não vou precisar me preocupar com carregar comida, porque eu vou encontrar ao longo da viagem. E eu, fazendo isso, eu vou atrair caças ao longo desse caminho, então vou facilitar a possibilidade de caçar sem ter que fugir muito do caminho. Essa lógica, repetida milhares e milhares de vezes ao longo de milhares e milhares de anos, gerou uma Amazônia como um grande jardim, vamos dizer assim, ou um local em que humanos e não humanos tinham bases bem definidas de interação. Estavam negociando a paisagem, né? E aí com vamos dizer assim, os critérios e os modos de se fazer essas negociações, né? E aí, aqui, por exemplo, nesse mapa a gente vê uma distribuição, as bolinhas pretas são sítios arqueológicos até agora conhecidos na região da bacia amazônica, né? Em vermelho, nós temos áreas com grande concentração de estruturas de terra. O que seriam as estruturas de terra? São, por exemplo, esse tipo, esses são geoglifos da região do Acre ou de Rondônia. Ou seja, estruturas em que as populações fizeram um investimento em construir, vamos dizer assim, monumentos feitos de terra.
por vários usos, né? E já essas áreas amarelas, elas representam quais são as áreas da Amazônia onde se tem uma grande densidade de terra preta. A terra preta é o quê? Um outro exemplo dessa interação. A terra preta, ela se forma, vamos dizer assim, se eu começo a construir uma aldeia e a minha vida cotidiana na aldeia vai produzir descarte de material, que seja o meu lixo doméstico, o carvão que eu deixo do fato que eu todo dia estou com uma fogueira, todo o descarte que a gente chama de lixo de uma vida cotidiana de uma aldeia amazônica, ele era tratado de uma forma consciente e lógica, ou seja, ele acabava sendo acumulado ao redor das casas e ele era utilizado sucessivamente como quintal, como área de jardim, porque se criava uma terra mais fértil, que ela estava enriquecida de todos os elementos que se encontram no resto de comida, assim, você tem uma concentração de tudo que é útil, que já foi útil para você, num local. Essa constante concentração de restos de comida, restos de, enfim, de coisa queimada, de palha, até os restos do dia a dia, como por exemplo panelas quebradas, ao longo de muito tempo criaram uma tipologia de terra, que aqui a gente pode ver uma imagem de uma escavação nessa terra, preta e cheia de caco de cerâmica dentro, que ela mantém até hoje um grau de fertilidade altíssimo. E até hoje é utilizada pelas populações amazônicas para plantio. Então, assim, é um uso do lixo que é totalmente a vantagem das populações, né? E que cria o quê? Cria lugares persistentes. Ou seja, onde já teve uma aldeia, graças ao uso daquele espaço, se cria um local que tem uma terra mais fértil, que pelo fato que eu estou jogando os restos das plantas que eu uso no meu dia a dia, as plantas que vão nascer naturalmente nas minhas lixeiras, é muito provável que sejam influenciadas com aquilo que eu estou jogando. Então, se eu como milho, e eu vou jogar o resto do milho quando eu como, é muito provável que na minha lixeira em algum momento venha aparecer um milho, a mesma coisa com cacau, uma palmeira. Então, aos poucos, o meu lixo vai gerar uma condição de uma floresta diferente, mesmo se eu abandonar aquele local, depois de 15, 20 anos, eu entro numa mata que eu acho que não tem nada e percebo, poxa, nessa mata eu tenho um monte de cacauê, tem um monte de planta útil, tem uma planta para fazer palha, planta para fazer flecha, planta de não sei o que, tenho muita caça ali porque tem uma concentração maior do que o normal de planta de fruta. E aí isso faz com que, mesmo não sabendo que lá tem morado gente, eu escolho o mesmo local para fazer a minha casa. E isso gera um círculo, né, de cada um beneficiando o próximo que vai vir, que vai gerar essas áreas de impacto, esse adensamento de coisas interessantes, né? Então isso, ao longo do tempo, gera exatamente, de um lado essas terras pretas, profundas, que hoje em dia continuam sendo interessantes, do outro lado uma maior densidade de plantas úteis, do outro lado eu vou entrar em contato com os restos das populações que moraram antes. E isso alimenta também todas as minhas reflexões em relação ao que houve a história do local. Tudo isso gera vamos dizer assim, uma explosão de perguntas, de interpretações, de tudo, que dá uma acelerada a um monte de fatos culturais. Como é seu nome mesmo? Meu nome é Filipe. Felipe, me chamou a atenção aquela concentração lá, tudo pretinho, que você falou que era ali em cima. É. Pois é, esse daqui em cima é um projeto muito bem sucedido que trabalhou localmente. Então, não é que essa concentração é devido ao fato que ali tem mais sítios do que aqui, por exemplo. É que tem mais pesquisa. Tem um projeto de pesquisa que está há muito tempo trabalhando ali e gera aquela, vamos dizer assim, é mais fácil pensar que toda a região amazônica tem aquela densidade do que essa densidade seja uma característica específica daquele local. Quando a gente vê assim, na realidade o que a gente está vendo
são aonde tem pesquisa arqueológica, mais do que onde tem sítio arqueológico, né? Então, não sei se vocês notaram que a maior parte da concentração desses sítios arqueológicos seguem as maiores calhas dos principais rios. No começo, a gente pensava que isso era fruto de uma escolha das populações antigas, ou seja, eles gostavam de morar perto dos grandes rios. Faz sentido. Áreas com mais acesso a recursos, etc. E os arqueólogos iam perto dos grandes rios e encontravam, então o discurso ficava lindo. No entanto, hoje a gente sabe que tem tanto sítio arqueológico quanto perto dos grandes rios, no centro da floresta, perto de igarapés menores, onde a água parece menos fácil de acessar. Aqui ao lado do Musa, na área da Reserva Duque, ao lado da Reserva Duque, tem um monstro de um sítio arqueológico gigantesco, numa área que você tem só um córrego passando por trás. E aí, o que acontece? Acontece que, justamente, as populações indígenas, elas conseguiam tranquilamente lidar com a floresta de uma forma diferente daquela que a gente lida. O que para nós é difícil, longe, desconfortável, para eles era o cotidiano, o dia a dia. Assim, é óbvio, se você está morando distante de um grande rio, é provável que você tenha interesse em ter relações com quem mora também perto do grande rio para fazer troca. Mas em cada um dos dois lugares haverá muito coisas interessantes que você pode utilizar, fazer. Então, justamente essa ideia fez com que o resultado da ocupação provavelmente seja uma grande rede de aldeias relacionadas, assim, de grupos se conectando. E aí, uma outra reflexão. Mas se eu tenho um monte de gente, e aqui estamos falando de populações grandes, né? Se eu tenho um monte de gente em conexão uma com a outra, numa área que não tem grandes barreiras geográficas, eu não tenho montanhas dividindo, vales, né? Mas pelo contrário, eu tenho um monte de rios que facilitam a minha comunicação, minha viagem de um lugar para outro. O que eu esperaria? Eu, pessoalmente, se tivesse que chutar sem saber, eu diria, eu vou ter provavelmente uma cultura muito homogênea, porque todo mundo o tempo todo se relaciona, eu vou ter, sei lá, uma língua só. Se a gente pensar, por exemplo, na Europa, quase todas as populações europeias, elas falam língua que vem de um único tronco linguístico, é o indo-europeu. Só você vai ter os bascos, que não falam, né? No norte da Europa, uma outra população, enfim, mas 90% das populações europeias, elas são relacionadas em termos linguísticos. E a Europa é cheia de montanhas, de divisões, né? Aqui não temos nenhuma divisão e a gente está com a maior diversidade linguística do planeta. O único lugar que está no mesmo nível da Amazônia é a Nova Guiné. Só que, Papua é Nova Guiné, né? Só que a Nova Guiné é uma área que é dividida por montanhas e até pouco tempo atrás, entre um vale e o outro, não se tinha relações entre as populações indígenas. Então cada vale era um mundo separado. Aqui não. Aqui você tem populações que o tempo todo estão se relacionando, mas que elas consideram a diversidade cultural, a diversidade linguística, a diversidade de o que é que eu faço, minha produção, meu modo de fazer as coisas, com uma riqueza incrível. Então todo o trabalho das populações amazônicas é feito para aumentar a diversidade, para fazer com que a diversidade se torne um motivo para eu ter interesse em conhecer o outro, e me relacionar, em casar com uma pessoa. Aqui no Alto Rio Negro, por exemplo, a gente tem uma sociedade que envolve populações que falam línguas que são distantes entre eles a nível de família linguística. Os tucano não tem nenhum tipo de relação genética, assim, linguística, com as populações arawak, por exemplo, os baniwa, que não tem nenhum tipo de relação com as populações macu. Mas essa é uma sociedade multiétnica, multilinguística, que há centenas, talvez milhares de anos, vai se articulando, manejando essa diferença. Fazendo com que, por exemplo, se eu sou de um grupo, eu vou casar com uma pessoa que fala uma outra língua. Isso é desejável. Eu casar com uma pessoa diferente.
E aí eu vou ter filhos que falam 2 línguas, né, já de base. E aí eles mesmos vão casar com uma pessoa que fala outra língua. E vai aumentando essa herança cultural, essa variedade. Eu acho que Tem uma arqueopsicologia. olha, tem alguns trabalhos relacionados a isso, mas para a região amazônica eu não conheço. Eu acho que mais... Fantástico isso, né? Seria fantástico. Agora, qual que é a questão? Na arqueologia, como é que eu vejo isso? O que são as bases de dados que eu tenho para poder falar isso em termos arqueológicos? São essas. O fato de eu encontrar diferentes culturas arqueológicas em lugares próximos. De entender que o trabalho parece sempre aumentar a biodiversidade e não reduzi-la. Agora, outra coisa é pensar nas populações indígenas atuais, conversar com elas e fazer esse diálogo entre passado e presente. Na arqueologia conseguiram observar alguma ligação, é que eu amo a Serra da Capivara, alguma ligação com esses povos e com a Caatinga aqui, porque a Caatinga teve também uns povos, né, na Serra da Capivara bem antigos. Teve alguma ligação? A arqueologia conseguiu descobrir alguma ligação? Olha, que eu saiba, assim, uma ligação direta que você pode provar arqueologicamente não foi estabelecida. No entanto, tem algumas coisas, por exemplo, tem alguns sítios com arte rupestre, sei, por exemplo, esse daqui, ó, aqui em cima, olha. Uhum. Esse é na Colômbia, né? Ele se encontra mais ou menos assim, nessa região aqui em cima da Colômbia, no Alto Rio Negro, ali onde tem aquelas serras, montanhas ali, né? A arte rupestre desse pessoal é muito antiga, tanto quanto a arte rupestre da região do Nordeste, as tradições mais antigas de arte rupestre, e tem muita coisa parecida. Similar, né? Similar. Então, assim, não é de se excluir o fato que em algum momento, lá no passado, as populações que... Mas é óbvio, não é uma população, mas assim, um monte de população que, porém, tinha algum tipo de comunicação parecida em termos de produção de arte rupestre, por exemplo, que estava ocupando, seja o Nordeste que a região aqui. Não dá para dizer que é a mesma população. Não se leva em conta a hipótese dos campos morfogenéticos. Eu não conheço essa resposta. Então, que é uma concepção contemporânea, criada por um biólogo de Cambridge chamado Rupert Sheldrake, ele compilou, vamos dizer assim, fatos, e um dos fatos, tem vários, mas um dos fatos interessantes é que no Japão, aquela espécie macaca, que é muito estudada, tem populações e tal, como tem muito pesquisador para pouco macaco, então eles ficam super estudados, e observou-se, assim, não fazia parte do comportamento dos macacos lavar batatas. Daí uma fêmea, num arquipélago, começou a lavar batata. E, simultaneamente, outras populações começaram a lavar batata, sem internet. Sem ser populações em contato. Sem ser população em contato. Né? Existe toda uma teoria, que tenta sustentar essa comunicação não física, né? Entre seres de uma mesma espécie. E isso é um caso que ficou famoso, mas hoje, né, a partir dessa sacada, vários outros foram observados. A expansão da agricultura, tanto na América quanto na Isso, Europa, por exemplo. no Oriente. Tem áreas também que foi você vê quase que ao mesmo próximas tempo. que não obrigatoriamente tem um Não contato. tiveram Eu contato. acho que, em função do que a gente fez aqui hoje, eu queria compartilhar uma experiência que eu tive, e que eu acho que podia ser um método de pesquisa arqueológica. Muitos anos eu me dedico à meditação, essa coisa toda. E a meditação tem um pouco essa pegada de te colocar em contato com outros níveis de realidade. Você estava mencionando. E eu me lembro que a primeira vez que eu meditei no Sambaquis, ali da Ilha Comprida,
foi muito interessante, porque eu achava muito esquisito. Bom, não sei se existe uma explicação arqueológica para aquele acúmulo de material, né, de conchas, de coisa. Mas foi muito interessante, porque eu sentado ali, como que me transportei, né, para a época e assim, compreendi que aquela mudança de solo era, digamos, o antecessor da cerca. Porque o animal silvestre, ele não anda em qualquer lugar, né? Ele é super ligado onde está. E daí ele chegava naquele lugar, troque, Sentiu uma diferença dele. E me veio essa impressão de ser a primeira versão de cerca, entendeu? Que essas populações fizeram. E por esse método, digamos assim, contemplativo. E eu fico pensando como seria, né, assim, trabalhar contemplativamente com essas populações, com essa riqueza de diversidade cultural, né, que se acessa memórias culturais, né, como aquela Journey to the Center of the Earth, né, tinha uma frase, né, The voices were on the walls, né, então as informações estão lá. É isso aí. A gente está aqui há 46 minutos, 47 minutos numa aula fantástica. A gente só tem muito a agradecer e eu fiquei feliz de ter registrado tudo isso. Então, estou aqui satisfeitíssimo dessa história. Eu acho que a gente vem para um ambiente desse e a gente tem aqui a minha última pergunta é que tem alguns povos que não tiveram contato com os brancos, né? E eles estão lá bem isolados e tal. E aí, segundo o que você falou aqui, essa falta de contato é só com os brancos, que entre eles trocavam... Sim, tendencialmente os povos que hoje a gente chamamos de isolados, eles na realidade são pessoas que evitam o contato, né? São grupos que sabem da existência dos brancos aí da sociedade nacional e eles evitam o contato, né? Pouco tempo atrás foi contactado assim um grupo que está bem próximo aqui de Manaus, né? Uma região que está tendo uma exploração de gás aqui, num lugar que assim eu não teria imaginado a possibilidade de ter grupos não contactados, né? E então, de fato, a maior parte desses grupos eles estão em contato com outros grupos, né? Mas eles evitam contato com a sociedade brasileira, vamos dizer assim, com os brancos. Isso porque a maior parte das vezes os contatos acontecem de forma violenta, né? A maior parte das frentes de contato com a sociedade nacional acontecem com garimpeiros, acontecem em situações em que as populações têm um trauma dessa relação, né? Se sentem ameaçadas e, né, nesse caso aqui foi justamente com as obras de uma mineradora ou com na mesma área estava uma mineradora e uma empresa que explora madeira. Então, de fato, ou como, enfim, as histórias dos grupos isolados, do contato com esses grupos, normalmente é uma história de violência, ou pelo menos são grupos que têm memória de traumas, né? E aí, às vezes, podem até procurar um contato em situações de grande vulnerabilidade, em momentos específicos, mas guardam memórias de trauma de contato, né? Show de bola. Eu vou encerrar por aqui, porque minha mão está cansada. Tem um pouco contato.